O milagre que mudou a vida de Bruno, quando a fé venceu o impossível. Bruno tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: Síndrome de Angelman, uma doença genética rara que afeta o sistema nervoso, causando graves deficiências intelectuais, epilepsia e dificuldades motoras. O pior é que, aos 25 anos, ele já apresentava os primeiros sintomas: convulsões frequentes, perda de equilíbrio e uma regressão cognitiva que o fazia esquecer até como amarrar os sapatos. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas medicamentos para controlar as crises e uma vida de dependência total. Mas Bruno não aceitou aquele veredito. Ele era filho de uma mãe evangélica, Dona Maria, que nunca deixou de orar por ele, mesmo quando o filho se afastou da fé na adolescência. Deus tem a última palavra, meu filho, ela repetia, enquanto via o filho se debater entre remédios fortes e a frustração de não conseguir mais trabalhar como mecânico, profissão que amava. Um dia, depois de mais uma crise que o deixou inconsciente no chão da sala, Bruno ouviu a voz da mãe, firme e cheia de fé: vamos na Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres. Ele resistiu no início: já tentei de tudo, mãe, não adianta, mas algo dentro dele, talvez um resto de esperança, o fez ceder. O primeiro passo, chegando à igreja. Era uma tarde de quarta-feira quando Bruno entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O lugar estava cheio, o coro cantava com fervor, e no altar, o pastor falava sobre a corrente da fé. Bruno sentou-se no fundo, desconfiado, mas algo o tocou quando viu pessoas levantando as mãos, chorando, clamando por milagres. Aqui parece que Deus ouve mesmo, pensou. Dona Maria puxou-o para frente quando o pastor chamou os que precisavam de libertação. Vem, filho. Hoje é o seu dia. Bruno, com as pernas trêmulas, subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, quebra-se essa maldição. Saia, espírito de doença, deste corpo. O sangue de Jesus tem poder. Bruno sentiu algo estranho: um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas vieram sem controle. Ele não entendia, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha dos remédios. A fé que cresceu na fogueira santa. Nos dias seguintes, Bruno voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis oram com unção e queimam pedidos de milagres em uma fogueira simbólica. O pastor explicou: quando você joga seu pedido no fogo, está entregando tudo nas mãos de Deus. A fé é a chave. Bruno escreveu em um papel: Senhor, cura minha mente e meu corpo. Não quero mais ser prisioneiro dessa doença. Ao jogar no fogo, sentiu o coração acelerar. É agora, Deus. Se o Senhor existe, me mostra, clamou em silêncio. Mas o milagre não veio de imediato. As crises ainda aconteciam, e Bruno quase desistiu. Até que, em uma vigília de oração, às 3 horas da manhã, enquanto o pastor ungido orava sobre ele com óleo consagrado, Bruno teve uma visão: viu a si mesmo correndo, saudável, abraçando a mãe. Isso vai acontecer, o pastor gritou, como se lesse seus pensamentos. Mas você tem que persistir. A fé sem obras é morta. Participe das campanhas, seja fiel nos dízimos e ofertas. Deus honra quem o honra. Bruno obedeceu. Mesmo com pouco dinheiro, começou a separar o dízimo. Se Deus é dono de tudo, Ele vai me abençoar, pensou. E algo começou a mudar. O dia em que o impossível aconteceu. 3 meses depois, durante um culto de libertação, Bruno foi chamado para dar seu testemunho. Tremendo, subiu ao altar e começou a falar: eu vim aqui desanimado, mas hoje sinto que Deus está me curando. De repente, enquanto falava, uma dor aguda atravessou sua cabeça como se algo saísse dele. Ele caiu de joelhos, e o pastor gritou: é a cura. Glória a Deus! O povo começou a clamar. Bruno sentiu as mãos formigarem, os pensamentos ficarem claros como nunca. Levantou-se, pela primeira vez em anos, caminhou firme, sem tropeçar. A multidão explodiu em louvor. Milagre! Milagre! Gritavam. Os médicos não acreditavam. Os exames mostravam atividade cerebral normalizada, as convulsões haviam desaparecido. Isso não tem explicação científica, disse o neurologista. Mas Bruno sabia: era a mão de Deus.
A lição que mudou tudo. Hoje, Bruno está curado. Voltar a trabalhar, a dirigir, a viver sem medos. Mas o maior milagre não foi só físico, foi espiritual. Ele aprendeu que a fé não é passividade, é luta. Muitas pessoas desistem no primeiro ou não. Mas Deus age quando a gente persiste, quando a gente entrega tudo até o que acha que não tem mais para dar. Agora, toda semana, ele está na igreja, não mais como um necessitado, mas como um vencedor. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, diz aos que chegam desesperados. Mas tem que acreditar de verdade. Tem que entrar na corrente, participar das campanhas, ser fiel. Porque a bênção não cai do céu, ela vem quando a gente toma posição. E assim, a história de Bruno se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal, um lugar onde o impossível se torna possível, onde a fé move montanhas, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou. Porque quando Deus está no controle, até as doenças mais raras têm que obedecer. Bruno não imaginava que sua vida se transformaria tanto em tão pouco tempo. Antes, ele mal conseguia sair da cama sem sentir dores lancinantes nas articulações, um efeito colateral daquela doença rara que os médicos disseram não ter cura. As noites eram de lágrimas, os dias de desespero. Mas depois que ele decidiu não desistir, depois que ele se apegou à fé como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, tudo mudou. Foi numa campanha de libertação que ele sentiu algo diferente. O pastor falou sobre a importância de romper com o passado, de quebrar as maldições que vinham de família. Bruno nunca tinha pensado nisso antes, mas naquela noite, enquanto orava com as mãos levantadas, ele lembrou que sua avó também tinha problemas nas articulações, que seu pai sempre reclamava de dores inexplicáveis. Era como se uma corrente de sofrimento tivesse sido passada de geração em geração, e ele, sem saber, estava carregando aquele fardo. Senhor, eu não quero mais isso, gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quebra essa maldição na minha vida, em nome de Jesus. Naquele momento, foi como se uma carga pesada saísse de suas costas. Ele sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando cada parte doente. Quando abriu os olhos, as dores tinham diminuído. Não eram mais aquelas pontadas agudas que o deixavam imóvel, era como se algo dentro dele tivesse sido renovado. Mas o melhor ainda estava por vir. Na semana seguinte, durante o culto de quarta-feira, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para irem ao altar. Bruno foi, mesmo sem muletas dessa vez, porque as dores já não o impediam mais. Enquanto o pastor orava, ele sentiu uma força tão grande que seus joelhos quase cederam. De repente, uma voz dentro dele disse: "Levanta e anda." Não era uma voz audível, mas uma certeza no coração. E foi o que ele fez. Primeiro, um passo tímido. Depois, outro. E outro. Até que, sem perceber, estava caminhando firmes, sem mancar, sem sentir nenhuma dor. As pessoas ao redor começaram a gritar, a louvar a Deus. Alguns choravam. Um homem ao seu lado, que também sofria de problemas nas pernas, se ajoelhou e pediu: "Irmão, ora por mim também." Bruno, ainda emocionado, estendeu a mão e orou com a mesma fé que tinha recebido. E ali, naquele momento, ele entendeu: o milagre não era só para ele. Era para compartilhar. Hoje, Bruno não só caminha normalmente como corre, salta, vive sem nenhuma limitação. Os médicos ficaram boquiabertos quando os exames deram negativo para a doença. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Bruno sorri e responde: tem sim. Chama-se Jesus. Ele agora faz parte do grupo de oração da igreja, ajudando outros que chegam com doenças, dívidas, depressão. Sempre repete a mesma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, pode curar você também. Mas tem que crer. Tem que dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. E assim, a cada culto, mais uma vida é transformada. Porque na Universal, não é só uma história de milagre, é uma corrente de milagres. Cada testemunho inspira outro, cada vitória abre caminho para mais uma. E Bruno, que já foi um homem quebrado, hoje é um exemplo vivo de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele devolve tudo restaurado e em dobro. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Mariana chegou à igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada.
Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado cheio de contas atrasadas. Ela tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas, no fundo, achava que seu caso era diferente. Deus até pode curar doença, mas dívida? Como? Pensava, enquanto se sentava no último banco, como se quisesse passar despercebida. Bruno a viu logo que ela entrou. Reconheceu aquele olhar, o mesmo que ele tinha há alguns meses, quando achava que não havia saída. Sem hesitar, sentou-se ao lado dela e perguntou baixinho: Irmã, tudo bem? Mariana só balançou a cabeça, e as lágrimas voltaram. Entre soluços, ela contou: o marido tinha perdido o emprego, os credores não paravam de ligar, e ela já não sabia mais o que fazer. Até meu filho de 8 anos percebeu que algo está errado. Ontem, ele me perguntou: Mãe, a gente vai ficar na rua? Bruno segurou a mão dela com firmeza e disse: Escuta aqui. Eu também achei que meu caso era sem solução. Mas Deus não olha para o tamanho do problema, e sim para a fé da pessoa. Você veio até aqui hoje, e isso já é o primeiro passo. Ele apontou para o altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Vamos lá agora. Não é a hora de ter vergonha, é a hora de lutar. Mariana hesitou, mas algo na voz daquele homem, uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar real poderia ter, a fez levantar. Eles se ajoelharam juntos, e Bruno começou a orar com uma autoridade que surpreendeu até ela: Senhor, a irmã Mariana veio aqui porque não tem mais para onde ir. Mas o Senhor disse que nunca nos desampararia. Então, em nome de Jesus, eu determino que as portas se abram, que as dívidas sejam pagas, que a providência de Deus chegue como um rio nesta casa. Quando Mariana abriu os olhos, sentiu algo diferente no ar. Não era só alívio, era como se uma carga tivesse saído das suas costas. O pastor se aproximou e disse: Filha, Deus já ouviu sua oração. Agora, você precisa fazer a sua parte, não desista, não duvide, e obedeça ao que o Espírito Santo colocar no seu coração. Nos dias seguintes, Mariana começou a jejuar e orar como nunca tinha feito antes. Seguiu cada orientação da igreja, mesmo quando a lógica dizia que era loucura. Até que, na quarta-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era uma empresa onde ela tinha se candidato a um emprego meses atrás, mas nunca havia recebido resposta. Desculpe a demora, dona Mariana, disse a mulher do RH. Tivemos um problema no sistema, mas revisando os currículos, o seu foi o que mais se destacou. O senhor pode começar segunda-feira? Ela quase deixou o celular cair. O salário era suficiente para quitar as dívidas mais urgentes e ainda sobrar. Mas o milagre não parou por aí. Na sexta-feira, o marido recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho, oferecendo um serviço freelancer que pagaria o restante das contas. E no domingo, quando Mariana voltou à igreja para agradecer, o pastor chamou ela e Bruno na frente de todos. Essa aqui é a prova de que Deus não só ouve, como age. Quem aqui precisa de um milagre financeiro? Perguntou. Mãos se levantaram por todo o templo. Mariana, agora com os olhos brilhando, seguiu o exemplo de Bruno e começou a ajudar outros na igreja. Ela aprendeu que o milagre não era só o dinheiro que chegou, mas a transformação dentro dela, a fé que nasceu, a esperança que voltou, a família que se uniu em oração. Eu achava que Deus só resolvia coisas grandes, ela dizia aos que chegavam desanimados. Mas Ele se importa até com a conta de luz, com o aluguel, com o pão de cada dia. O segredo é não desistir na metade do caminho. E assim, a corrente continuou. Porque na Universal, cada testemunho é como uma semente, quando é plantado com fé, brota em outras vidas. Bruno, que foi curado do corpo, agora via Deus curando vidas emocionais e financeiras. Mariana, que chegou quebrada, descobriu que sua história poderia ser a chave para libertar outros. E a cada culto, a cada oração, a cada amém andado com convicção, mas alguém descobria que, não importa quão escuro seja o túnel, a luz de Deus sempre encontra um jeito de entrar. Porque milagre não é sorte. É Deus agindo quando a gente para de duvidar e começa a crer. E nessa igreja, a fé não é teoria, é prática. É gente de carne e osso, como você e eu, vendo o sobrenatural acontecer bem na frente dos seus olhos. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Rosa entrou na Universal arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha.
Seu rosto marcados pelas noites em claro, os olhos inchados de tanto chorar. Há 2 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As dores eram tão fortes que, às vezes, ela desejava não acordar mais. Mas algo dentro dela ainda teimava em acreditar. Talvez fosse a voz da sua mãe, que antes de falecer, sussurrou: "Minha filha, quando você não tiver mais forças, vá até a igreja. Deus está esperando por você lá." Rosa não sabia como, mas naquele dia, ela obedeceu. Sentou-se nos bancos do fundo, como se quisesse se esconder de Deus. Mas Deus não se esconde de ninguém. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ela sentiu uma dor aguda atravessar seu corpo. Gemendo baixo, segurou a cadeira com força, pensando: será que foi burrice vir aqui? O que uma oração pode fazer que remédios não fizeram? Mas então, algo aconteceu. O pastor parou no meio da mensagem e apontou diretamente para ela. Tem alguém aqui que está ouvindo uma voz dizer que não tem jeito. Mas eu digo, tem jeito, sim. Deus está te chamando para frente agora. Rosa congelou. Como ele sabia? As pessoas ao redor começaram a incentivá-la. Vai, irmã. Jesus vai te curar. Tremendo, ela se levantou. Cada passo até o altar doía, mas uma estranha paz começou a invadir seu peito, como se mãos invisíveis a sustentassem. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Rosa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se um fogo santo queimasse tudo que não prestava dentro dela. As dores, que há anos a torturavam, começaram a sumir. Primeiro como uma maré baixando devagar, depois como um rio que secou de repente. Ela abriu os olhos, assustada. Onde foi a dor? Movimentou os braços, dobrou o corpo, respirou fundo. Nada. Nada. Um grito escapou de sua garganta: estou curada. Jesus me curou. A igreja explodiu em glórias. Gente chorando, pulando, agradecendo. Uma senhora ao lado de Rosa abraçou-a forte e disse: eu também fui curada aqui, há 10 anos. Deus nunca muda. Rosa não conseguia parar de rir e chorar ao mesmo tempo. Saiu dali não só sem dor, mas com uma certeza: aquela não era uma igreja qualquer. Era um lugar onde o céu tocava a terra. E assim, como Bruno e Mariana, Rosa se tornou mais uma prova viva de que, na Universal, os impossíveis têm prazo para acabar. Porque quando a gente entrega o problema nas mãos de Deus, Ele não só resolve, Ele transforma a nossa história em um testemunho que vai abençoar outros. E a corrente continua. Sempre. Porque milagre chama milagre. E fé, quando é de verdade, não para de crescer. No domingo seguinte, Rosa voltou à Universal com um brilho diferente nos olhos. Não era só a alegria de estar livre daquela dor que a acompanhava há anos, era algo maior. Ela trazia consigo a mãe, Dona Maria, uma mulher de 72 anos que há mais de uma década lutava contra um problema nas pernas que a impedia de andar sem ajuda. Filha, se Deus te curou, quem sou eu para duvidar? Havia dito a mãe, segurando o braço de Rosa com lágrimas nos olhos ao entrar na igreja. Dessa vez, Rosa não ficou só na fila da oração. Ela subiu ao púlpito, com a voz ainda um pouco trêmula de emoção, e contou tudo o que Deus havia feito por ela. Enquanto falava, olhava para o pastor e via no rosto dele a mesma fé que agora ardia dentro dela. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, gritou, e a igreja respondeu com um amém, tão forte que parecia abalar as paredes. Foi então que o pastor fez um convite: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem acredita que Deus pode mudar a sua história? Dona Maria, sentada na cadeira de rodas que a filha havia emprestado, levantou a mão devagar, como se tivesse medo de ser ignorada. Mas o pastor a viu. Ele desceu do púlpito, caminhou até ela e, com voz firme, disse: Senhora, hoje é o seu dia. O mesmo Deus que curou sua filha vai te levantar. Os obreiros se aproximaram, e o pastor impôs as mãos sobre os joelhos de Dona Maria. Ela fechou os olhos, e Rosa, ao lado, segurou sua mão com força, sussurrando: Mãe, é agora. Solta a fé. De repente, Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse quebrando todas as amarras. Ela abriu os olhos, olhou para a filha e, com um sorriso que iluminou o rosto enrugado, tentou se levantar. No começo, foi um tremor.
Depois, um movimento firme. E então, ela estava de pé. Sem muletas. Sem dor. Sem a cadeira de rodas que por tanto tempo havia sido sua prisão. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus, e Rosa caiu de joelhos, chorando não mais de alívio, mas de gratidão pura. 2 em uma semana, Senhor. 2, ela repetia, enquanto abraçava as pernas da mãe, que agora caminhava, não, que dançava, pelos corredores da igreja. Naquela noite, ao chegarem em casa, Dona Maria tirou do armário uma caixa de remédios que tomava há anos e, na frente de toda a família, jogou tudo no lixo. Isso aqui não serve mais. Meu médico é Jesus, declarou. Os netos, que sempre a viram frágil, agora olhavam como se ela fosse uma heroína. E ela era. Porque a fé que nasceu em Rosa havia contagiado toda a casa. Mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, o marido de Rosa, Carlos, um homem cético que nunca havia pisado numa igreja, apareceu na Universal. Ele não disse nada, só observou. Viu as pessoas orando, viu os sorrisos, viu a esposa e a sogra que agora viviam sem dor. E quando o pastor fez o convite para quem precisava de um milagre, Carlos, com as mãos suadas e o coração acelerado, levantou-se. Ele não chorou como Rosa. Não gritou como Dona Maria. Mas quando o pastor orou por ele, algo dentro daquele homem duro se quebrou. Ele sentiu um peso sair das costas, não era físico, era algo muito maior. Ao sair dali, Carlos abraçou a esposa e sussurrou, eu não entendo tudo isso, mas eu quero essa paz. Eu quero esse Deus. E assim, o que começou com uma dor de garganta se tornou uma corrente de milagres que mudou uma família inteira. Porque na Universal, não é só o corpo que é curado. É a alma. É o coração. É a história de pessoas que, como Rosa, Dona Maria e Carlos, descobrem que Deus não só ouve, ele age. E quando ele age, nada fica igual. Nem a dor. Nem o passado. Nem o futuro. Porque milagre não é sorte. É propósito. E na Universal, o propósito de Deus é transformar vidas. Uma de cada vez. Sem parar. O último suspiro da dor. Naquela noite, Rosa acordou sem a dor. Não foi um alívio passageiro, mas uma ausência total, como se a garganta nunca tivesse ardido. Ela tocou o pescoço, expectante, e então sorriu. Ao seu lado, Dona Maria chorava não mais de desespero, mas de gratidão, segurando o exame médico que confirmava, o nódulo havia desaparecido. E Carlos? Ele voltou para casa com uma Bíblia debaixo do braço e um silêncio novo no peito, não o silêncio do medo, mas o da paz que finalmente havia encontrado um lugar para morar. No domingo seguinte, os 3 estavam lá, juntos. Rosa cantava no coral com uma voz que agora fluía livre, sem sombra de dor. Dona Maria levava flores para o altar, simbolizando a vida que Deus havia devolvera. E Carlos, o homem que antes zombava da fé, agora orava em voz alta, sem vergonha, porque tinha descoberto que a força não estava em suas mãos, mas naquelas que o haviam sustentado quando ele não tinha mais forças. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas. São sinais de que Deus escreve recomeços onde o mundo só vê fins. Rosa, Dona Maria e Carlos entraram na igreja com feridas diferentes, mas saíram com a mesma certeza, que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. Às vezes, Ele muda as circunstâncias. Outras, Ele muda nós dentro das circunstâncias. E isso, talvez, seja o maior milagre, quando o coração endurecido se abre, quando o medo se rende à confiança, quando descobrimos que, mesmo nas noites mais longas, há uma luz que não se apaga. A lição que transforma. Se esta história te toca, guarde isto: Deus não escolhe vidas perfeitas para fazer milagres, Ele escolhe vidas dispostas a acreditar. Não importa quão profunda seja a dor, quão pesado o fardo ou quão longa a espera. O que começou com uma dor de garganta em Rosa se tornou uma corrente de restauração porque, na Universal, Deus não trabalha com coincidências. Ele trabalha com propósito. E seu propósito é simples, te mostrar que, com Ele, nada, nem mesmo você, fica igual. Então, se hoje você carrega uma dor, uma dúvida ou um passado que parece não ter saída, lembre-se, o mesmo Deus que sarou Rosa, libertou Dona Maria e quebrou a dureza de Carlos está esperando por você.
Não para te dar apenas um alívio, mas uma vida nova. E tudo começa quando, como eles, você diz: eu quero essa paz. Eu quero esse Deus. Porque milagre não é o fim da história. É o começo de uma que você ainda nem imaginou.